Pega lá a mesinha para você, tá bom? Fica à vontade. Dá para vocês perceberem que em pé e sentado eu sou da mesma altura? Então eu vou preferir ficar sentado com vocês, né? Vocês são inteligentes, estão sentados. Não estou dizendo que os outros ficarem em pé não são inteligentes. Estou dizendo que eu vou fazer o que vocês estão fazendo. Não, na verdade é porque eu queria, de fato, ter um papo de mesa com vocês. Como é um papo de mesa, eu queria imaginar 2, 3 de vocês sentados aqui, a gente falando olho no olho, batendo um papo legal. Juliano é culpado disso. Ele pediu para eu conversar hoje com vocês, me imaginando como um paciente terminal lúcido, dizendo as últimas palavras, né? E o que é legal disso é que eu gosto desse negócio de morte. Eu não tenho problema com a morte, não. É tanto que a minha oração a Deus é que Ele me avise 1h40 mais ou menos que eu vou morrer, porque eu moro a pé, assim, do cemitério onde meu pai foi enterrado, onde os meus irmãos foram enterrados, tem outras pessoas da minha família. Eu penso, gostaria de ser enterrado ali perto onde eles foram enterrados, então da minha casa para lá dá mais ou menos 1h40. Então eu queria que Deus me avisasse antes, porque eu queria ir a pé, quero ir a pé. Assim, o meu sonho é, se é que a morte tem inteligência, se é que a morte é um bicho que tem sentimento, eu gostaria que a morte ficasse deprimida, e não eu, né? Quero ir tranquilão, feliz por conhecer o Jesus de Nazaré, e ir tranquilo, ir caminhando, né? Assim, meu sonho é colocar o caixão em cima daqueles carrinhos e eu mesmo empurrando o meu caixão, né? Mas não é porque eu amo a morte, não é porque eu amo a vida. E aí, como eu amo a vida, gosto de peregrinação, gosto muito de fazer peregrinação, peregrino às vezes 150 quilômetros em 6 dias, descanso no 7º dia, eu gosto muito de peregrinação, então, assim, eu quero ir peregrinando, para curtir a vida, né? Curtir o sol da minha cidade, né? Curtir os meus amigos e amigas, né? Então, para mim isso é muito tranquilo, não tenho muita tensão com isso, né? É claro, caminhando para a morte, eu quero cantar Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, né? Quero cantar Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero cantar aquele outro hino, viver sem ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, né? Quando não entender as coisas, eu prefiro a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita, é bonita, né? Quero ser um eterno discípulo, um eterno aprendiz, né? Me entendo como sopro do Criador. E aí, claro, como eu estou indo para o sepultamento, eu vou cantar também Ando Devagar, porque já tive pressa, porque eu quero que esse negócio demore, né? Então, só para dizer a vocês que esse é mais ou menos o clima do nosso papo de mesa, e o tema é esse. O tema é um tema que sua grande maioria aqui, eu acho, de gente muito jovem, jamais está pensando nesse negócio de morte, né? E aí você vir falar de morte para uma turma que está querendo vida, é de arrebentar, né? Jesus disse que se você não perder a vida, não ganha a vida. E você não ganha a vida se perder a vida. Tudo indica que Jesus está dizendo que nós temos algumas coisas que nós chamamos de vida, que não tem nada a ver com a vida, e tem um tipo de vida que nós só podemos assumi-la se de alguma maneira nós voluntariamente morrermos. Então há um tipo de morte voluntária que eu e você precisamos assumir. É um tipo de morte voluntária que o Jesus Cristo de Nazaré assumiu, e Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes assumiu a forma humana, fez-se em figura humana, e eu presumo que para Jesus, essa transição de ser Deus para o humano, presumo que seja mais dolorosa do que a transição biológica da morte na cruz. Presumo que essa transição de assumir a natureza humana, essa decisão voluntária, é mais morte do que qualquer outro tipo de morte. Então, o momento em que o Jesus de Nazaré assume essa transição, ele está assumindo a mais dolorosa morte para poder trazer vida aos seres humanos e para sinalizar para nós o que é amor de Deus, o que é graça de Deus, e como já foi dito aqui hoje à tarde, para que nós pudéssemos receber a presença de Deus e a vida de Deus em nós. Então, esse é um aspecto muito interessante. Como o paradigma é de morte, não tinha como não pensar num texto que o paradigma fosse da morte, né?
E se você olhar o texto do Evangelho de João, é um texto da maturidade do João. João está vivendo o seu momento de maturidade, escrevendo o Evangelho, a sua narrativa a respeito do Jesus de Nazaré, depois do Marcos, depois do Mateus, depois do Lucas, né? E vai escrever em certas óticas diferentes deles, e ele enfatiza algumas coisas. Eu vou colocar aqui rapidamente 2 ou 3 coisas, e aí a gente entra nesse tema que é o que eu estou chamando o nosso papo de mesa. Vocês vão perdoar que não é o cafezinho, é água, mas assim, a mesa deveria... Tudo bem. Mas veja bem. E aí ele está nesse... João vai escrever e ele diz assim... se eu fosse escrever sobre as coisas que Jesus fez, e aí ele usa uma hipérbole, no mundo todo não caberia os livros que eu escrevesse sobre as coisas que Jesus fez. Aí ele diz assim, mas estas que eu escrevo para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, um dos temas do João e o propósito dele é, eu vou escrever para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 3. Capítulo 4, a mulher samaritana começa a conversar com ele e crê que ele é o Messias. Ela vai ali nos seus amigos e amigas da província de Sicar, fala para os seus amigos e amigas, os amigos e amigas daquela senhora, uma senhora anônima, conhecida no texto como a mulher samaritana. Aí ela fala, os amigos dizem, olha mulher, já não é mais pelo que você está dizendo, mas porque nós também cremos que ele é o Filho de Deus. Então o tema de crer em Jesus é um tema recorrente, né? Capítulo 5, a mesma coisa. Depois quando ele diz assim, vossos pais comeram o maná no deserto, o pão que perece, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Então o tema de crer em Jesus é um tema muito presente no Evangelho de João, porque ele diz, eu estou escrevendo para que vocês creiam. Capítulo 7 diz que os familiares de Jesus não creram nele, não creram nele. Então ele escreve para que as pessoas creiam, mas ele diz que muita gente não creu. O Tomé não acreditou, ele disse, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, aqueles que não viram e creram. Capítulo 2 é complicado, né? O capítulo 2 me deixa com a espinha dorsal tremendo, porque diz assim, capítulo 2, versículo 23, muitos creram nele por causa dos milagres que Jesus fazia, mas Jesus não confiava neles. A ideia é, muitos creram nele, mas Jesus não creu neles. Aí o texto diz, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Depois desse texto eu deixei de pregar assim, crê em Jesus, levante sua mão. Eu digo assim, crê em Jesus, mas ore para Jesus acreditar em você, cara. Não basta você crer em Jesus na ótica do João. Na ótica do João é, creia em Jesus, mas pergunte se Jesus está acreditando em você. Não é só você crer em Jesus, Jesus precisa acreditar em você. No capítulo 12, aí é mais complicado, eu queria então compartilhar isso aqui conosco, especialmente porque eu sei que temos pastores, líderes, pessoas de pequenos grupos, não é? Que o capítulo 12 diz assim, até as autoridades também creram nele, mas por causa dos fariseus não o seguiam. Então também você pode crer em Jesus, mas aí você tem todo um arquétipo religioso, você tem a sua denominação, você tem a sua religião, seja ela de perfil católico, seja ela de perfil protestante, e aí você cria os mitos que você chama de Jesus Cristo, e você cria todo um conjunto todo um formato, e aí você cria toda uma conjuntura religiosa, e às vezes é essa conjuntura religiosa que não deixa você seguir o Jesus de Nazaré. Você acredita nele, sabe como é que ele é, mas não segue. Eu fui confrontado por isso não faz muito tempo. Eu moro numa cidade, eu cito Fortaleza porque fica mais fácil o referencial, mas eu moro numa cidade que o nome é Caucaia, que vai na direção, quando o pessoal aí do Mais Água vai lá para Teresina, eu tenho o privilégio de que alguns passam lá em casa, é muito legal, a gente toma um cafezinho, mas assim... E aí comecei a me aproximar dos meus vizinhos, logo que eu fui chegando aí nessa cidade, conversando com um e com outro, e um senhor comerciante me identificou como pastor,
Porque, na verdade, pastor é só um momento, é uma função, é um papel, é um dom, um ministério, e por mais que eu valorize o meu núcleo básico, o mistério do ser que está dentro de mim, criado à imagem e semelhança de Deus, é mais do que isso, é mais do que os papéis, as funções, os dons que você tem, os títulos, a conta bancária ou qualquer outra droga que às vezes se agrega a você, e você fica muito mais encantado com essas imagens públicas do que com a sua singularidade mais profunda. E aí eu me aproximei desse cidadão, ele identificou que eu era pastor, e eu percebi que daí para frente o diálogo ficou, aliás, não tinha mais diálogo, toda a comunicação era monossilábica. Eu dizia, bom dia, ele, bom dia, o senhor está bem, tudo bem, e não falava mais nada se eu não puxasse assunto. Aí um dia eu cheguei, ele estava sozinho no estabelecimento, não tinha nenhum cliente. Aí eu disse, todo animado, bom dia, seu fulano. Ele, bom dia, eu queria lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Em outras palavras, ele está dizendo, você não muda, né? Está aqui uma parede entre eu e você. Eu disse, o senhor é devoto ou seguidor? Ele, como assim? Eu disse, devoto ou seguidor. Por exemplo, se o senhor for seguidor, aí falei, eu não sei se eu conheço São Benedito tanto quanto o senhor conhece, mas o senhor deve conhecer as ordens católicas. Por exemplo, se o senhor fosse um franciscano e o senhor ganhasse R$10 de uma pessoa, o senhor ficaria no bolso imaginando que mais adiante tem uma pessoa mais carente do que o senhor, e o senhor daria os R$10. Pelo menos os franciscanos radicais são assim, ou seja, o senhor venderia essa sua empresa e daria para todo mundo, mas o senhor é franciscano, não precisa vender. Eu brinquei com ele assim e disse, mas se o senhor é um devoto de São Benedito, dizem que o São Benedito era um cara assim, de vida piedosa muito profunda, que tentava atrelar a piedade, a percepção científica, acadêmica de mundo, ter outro tipo de conhecimento. Eles não tinham o mesmo jeito dos franciscanos, mas eles eram solidários. Por exemplo, o senhor daria 40% da sua empresa para outras pessoas, 20%. Fui dando essa dica, né? O senhor, sendo devoto, o senhor admira o santo, o senhor é capaz de falar do santo para outras pessoas, o senhor é capaz de levar oferendas ao santo, o senhor é capaz de dizer muitas coisas sobre o santo, mas não vive como o santo viveu. O senhor é só um devoto. Ele, o senhor está me falando uma coisa muito séria. Eu digo, pois é, isso mesmo. Então, e achei que tinha colocado o velhão no canto da parede. Fui embora, todo satisfeito, dei a partida no meu carro. Aí a minha vertente pentecostal, né? Vem assim de dentro para fora, e aquela voz muito forte dentro de mim. E você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? De lascar. E eu percebi que eu estava mais para devoto do que para seguidor de Jesus. Meu querido e minha querida, você não foi chamado nem chamada para ser devoto do Jesus de Nazaré. E os devotos de Jesus de Nazaré têm uma vantagem em relação aos outros devotos, porque você chega para o cara e diz assim, seu santo morreu? O cara morreu. Ressuscitou? Não, pois é, o meu ressuscitou, né? Aí você já leva vantagem. Então, do ponto de vista da concorrência religiosa para angariar clientes, ou para angariar devotos, ou prosélitos, seja como for, você leva vantagem. Legal, você chama, meu Jesus, o teu santo ressuscitou alguém? O meu ressuscitou foi um cara que estava podre lá, 3 dias sepultado e tal, né? É legal, não é não? Você sai todo, você sai bem e tal, mas Jesus não nos chamou para sermos seus devotos. Jesus nos chamou para sermos seus seguidores. Então, na ótica de João, o que é legal, e ao mesmo tempo, a boa notícia é que é legal, a notícia ruim é que nós não estamos bem, né? Assim, o que é legal é que você não basta crer em Jesus. Na ótica de João, o João Batista falou, e é interessante se você ler isso no capítulo 1, é muito interessante, porque é como se o João dissesse, eu percebi agora, porque o Espírito Santo veio em forma corpórea e disse que ele é o Filho de Deus. É tanto que o texto vai dizer que o João não conhecia, mas não era primo dele, camarada. Não viveu infância e adolescência, e a partir dali o João começa a falar com enfoque diferenciado. Aí diz que o André chegou para Jesus, perguntou onde é que ele assistia, ele disse, venha e siga-me. E o André seguiu, né? E aí depois trouxe o seu irmão Pedro, né? Aí no dia seguinte Jesus encontra um camarada chamado Filipe, aí disse que o Filipe o seguiu. Aí o Filipe foi e conversou com o Natanael, cara, eu encontrei o Messias, de onde é que ele é? Lá do Piauí, lá onde a água é marrom, barrenta, e de lá pode sair alguma coisa que preste, né? Era lá que ele estava. De onde é que ele é? De Nazaré, e pode de Nazaré sair alguma coisa que preste?
Aí vai falando desses seguidores. Você pega o último capítulo, depois da ressurreição de Jesus, esses nomes estão lá. Quando fala dos 7 discípulos para quem Jesus apareceu, esses nomes estão presentes. Os caras seguiram até o final. Foram seguindo a Jesus. Então não basta ser devoto de Jesus, crer em Jesus, nós somos chamados a ser seguidores de Jesus de Nazaré. Esse é o primeiro tema, assim, quando eu digo primeiro não é o básico, estou colocando o primeiro no sentido da minha conversa hoje aqui, né? Um segundo aspecto do Evangelho de João, muito interessante, é que Jesus é Deus. Simples, né? Mas ninguém não diz isso com tanta fundamentação como João e Paulo. Paulo e João não estão falando da divindade de Jesus, eles estão falando da deidade de Jesus. Enquanto Mateus procura uma genealogia real, Jesus vem de Abraão, Isaac, Jacó do ponto de vista histórico, enquanto Lucas vai buscar uma genealogia mais natural, João nem fala de genealogia de Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então não tem nem genealogia. Ele fala aquele discurso, quando ele fala sobre o pão da vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida, a pergunta que surge é: tu és porventura maior do que nosso pai Abraão? Jesus olha assim, se Jesus fosse meu jeito bem sereno, deixa de besteira, bobo, antes que Abraão existisse eu sou. Vocês estão falando o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. E você tem água mais preciosa do que o poço de Jacó? Olha, mulher, se você soubesse quem é que está falando. Se você soubesse. Filipe chega para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Puxa vida, Filipe. Corta essa, cara. Quanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Você não está vendo, cara? Que cegueira é essa, macho? Poxa, você não viu? Não enxergou? Você está pensando o quê? Então, a outra grande notícia do Evangelho de João é: Jesus é Deus. Ele não está falando só da divindade de Jesus, ou seja, Jesus não é um ser que chegou. Eu não estou dizendo que eu acredito como os católicos acreditam, mas a ideia seria mais ou menos assim: a menina adolescente chamada Maria, é uma menina muito pura, muito santa, o Espírito Santo veio sobre ela e de maneira extraordinária realiza um milagre muito mais teológico do que ginecológico, que é essa possibilidade de Deus se fazer presente na vida dos seres humanos e dessa semente da deidade se transformar num projeto humano, né? E aí daí para frente ela é divina. A ideia é, ela pode ter se tornado divina. O Evangelho de João não está dizendo que Jesus tornou-se divino depois que o Espírito Santo veio sobre ele. O texto está dizendo que ele é Deus. Ele é Deus. Então está falando da deidade de Jesus e não apenas da divindade de Jesus. Esse é um aspecto muito interessante no Evangelho de João. Mas uma outra coisa, e esse é o nosso tema, desculpa essa introdução assim tão demorada, mas assim, o outro tema do Evangelho de João que é importante para nós é que, enquanto nos Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, há uma espécie de sequência, né? Uma cronologia, o anúncio de Jesus, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério de Jesus, morte e ressurreição, no Evangelho de João o menino começa morrendo quando chega. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está no primeiro capítulo. Não há uma sequência lógica, aliás, não é que é lógica, não há uma sequência linear da morte de Jesus. Ele já começa morrendo. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quando você vai para o Evangelho de João, o paradigma da morte está instalado. Capítulo 5, Jesus cura um cego, os caras querem matar Jesus. Até o cego eles queriam matar também. Pode olhar, Jesus ressuscita o Lázaro, querem matar Jesus e Lázaro. E aí o texto da morte, aliás, essa sombra, essa manifestação da morte vai permeando o capítulo 12, capítulo 13, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, ou seja, sabendo Jesus que ia morrer, tendo amado os seus, os amou até o fim. Capítulo 14 eu vou para o Pai. Capítulo 17, a chamada oração sacerdotal, que parece muito mais um relatório final. Jesus dizendo: Pai, aquele que o Senhor me deu para que eu cuidasse, eu cuidei de todos eles, mas teve um que caiu com os burros na água, não teve jeito. Tentei ajudar o cara de tudo que foi jeito, mas não teve jeito com o cara, né? Mandarei um consolador, não vou deixar vocês na orfandade.
Então, instala-se aí nessa ótica do João, na maneira como João escreve, instala-se uma espécie de paradigma, de morte como paradigma. Morte como paradigma, não como momento dramático, não como momento final da carreira, não como fim da tarefa, mas como paradigma. É aí, nesse contexto, que você vai encontrar aquele texto: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Ou seja, há como que uma decisão pela morte voluntária. Desculpa eu ser repetitivo para alguns amigos e amigas que tem aqui, mas talvez outras pessoas não conheçam essa história, que é a história de dois grandes amigos que eu tenho, que é o meu paletó, o Brioso. Ele tem 36 anos e o Azulão tem 34. E o Brioso é um personagem muito legal, né? Um dia a filha do Ricardo Gondim perguntou assim: Carlinhos, como é que você teve essa ideia de conversar com seus paletó? Eu digo: você acha que eu sou louco? Eu vou conversar com o paletó? Eles é que tiveram a ideia de conversar comigo, eu só respondo e tal, mas eles é que conversam comigo. E o Brioso, assim, é aquele paletó chato, né? Assim, ele quer ir para culto de formatura, aí ele quer ir para casamento chique, né? Uma vez eu vesti o Brioso, eu ia ser paraninfo de uma turma do Seminário Presbiteriano Independente de Fortaleza, coloquei essa sandalinha, botei o Brioso, ele: vou não, só vou se for de sapato. Ele não vai de sandália, ele é todo bobão, não quer andar em transporte urbano e tal. E uma vez eu estava falando sobre o Brioso para um grupo de pastores, e o Ricardo Barbosa teve uma sacada interessantíssima: Carlinhos, quando você morrer, você quer estar sepultado com o Brioso ou o Azulão? Eu pensei um pouquinho: cara, quero estar sepultado com o Brioso. Ele: mas por quê? Você gosta mais dele? Acha que vai ficar mais bonito? Eu digo: não, cara, eu quero um dia matar esse desgraçado comigo. Aí eu fui convidado para ir para o Congresso da Aliança Bíblica Universitária em Viçosa, e me deram orientação: Carlinhos, você desce no aeroporto de Confins, espera no aeroporto, vai chegar o Ariovaldo, meu querido amigo e saudoso Robson Cavalcante, ia chegar também e tal. Mirandinha alugou um carro e leva vocês. Eu fui o primeiro a chegar, desci ali, fiquei naquela parte lá, tinha uma lanchonete, eu sentei aqui numa cadeira, joguei minha mochilinha com o Brioso. Não sei por que cargas d'água daquela vez eu levei o Brioso. E ele ficou reclamando, né? Isso não é lugar decente para eu ficar, eu tinha que ter uma cadeira especial para mim, não posso ficar assim no canto e tal. Todo reclamando o tempo todo: fica aí, cara, isso é pedagógico para você, né? Aí o Ariovaldo chegou, quando olhou, disse: cara, aquela mochila é sua? Eu digo: cara, eu não acredito que aquele é o Brioso. Eu digo: eles não se conheciam. Eu fui lá, peguei o Brioso, apresentei, muito prazer e tal, eles se abraçaram. Aí o Ariovaldo tomou o Brioso da minha mão e disse assim: Carlinhos, vou tocar fogo desse danado, você nunca mais vai ver esse danado. Quando ele disse isso, eu agarrei o Brioso: vai não, cara. Ou seja, eu descobri naquele momento que eu teria coragem de, morrendo, sepultar o Brioso comigo, mas enquanto vivendo, não tenho coragem de matar o danado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Que Brioso tem aí dentro de você, meu querido e minha querida, que precisa de sepultamento, né? E acho que o Brioso não é a tentação, né, pelo dinheiro. Acho que não. Acho que é fama, prestígio, poder, né, acumulação de bens. São essas coisas que fascinam, que encantam, né? Que de fato, para arrancar e tirar é muito difícil, não é tão fácil assim. Salomão foi o cara até Jesus aparecer, gente. Salomão era o cara. Depois que Jesus apareceu, acabou a história do Salomão. Jesus diz: olha as aves do céu, os lírios do campo. E olha para o Salomão, aí diz assim: o Salomão não acrescentou um palmo à vida. Que Jesus está dizendo assim: tem muita coisa que ele deveria ter sepultado, coitado. Às vezes, quando você fala assim: eu sou filho do rei, aí eu fico olhando, presta atenção quando alguém diz que é filho do rei. Observa que a descrição subsequente, em geral, tem a ver com monarquia, que é um negócio super complicado. Tem a ver com um rei que domina, que explora, né? Vamos chamar Jesus de rei, tudo bem, mas com arquétipos invertidos. Os últimos são os primeiros são os últimos, os maiores são menores. Tem esperança para mim, os menores são maiores, né? Tem esperança, né? As crianças que não pagam a conta são prioridade. Os pobres são abraçados não só porque o pobre precisa, é porque andando com ele eu
posso entender melhor as categorias do Evangelho. Eu posso compreender o Evangelho com categorias que tem a ver com a simplicidade, com a vida em si mesma, porque quando você se aproxima do pobre, ele não tem conta bancária, não tem título, ele não tem imagem pública, só é o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E aí quando Jesus diz assim, eu estive nu, você me visitou, estava preso, você foi estar comigo, o que Jesus está dizendo não é que todas essas pessoas na cadeia e que estão nessa condição são salvas. Jesus está descrevendo quem se aproximou dessas pessoas. O que Jesus está dizendo, isso é um critério para eu perceber que você é meu seguidor. É tanto que você não se aproximou por causa da conta bancária, você não se aproximou dele por causa da imagem pública, você não se aproximou porque ele era um cara que tinha título, você se aproximou porque você é alguém que tem a dignidade de olhar para o outro sem cifrão na testa, de olhar para o outro como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Eu fui pastor numa igreja lá em Fortaleza, e geralmente o dia que eu mais atendia pessoas era dia de terça-feira. Aí numa terça-feira, já era próximo da hora do almoço, a mocinha que fazia lá a agenda de pessoas que chegavam, disse assim, pastor Carlinhos, tem uma senhora aí que queria falar com você, mas ela pediu para não dizer o nome, e perguntou se o senhor podia atendê-la. Aí eu digo, tem mais alguém? Ela disse, não, tem não. Então manda entrar. Aí quando abriu a porta, era a Dinha, minha esposa. Bom dia, pastor. Eu disse, bom dia, irmã. Achei que ela estava brincando. Aí ela entrou, eu digo, sente-se. Aí ela sentou-se. E o que é que a senhora queria falar? Eu queria falar sobre o meu marido. Sobre o seu marido? E ela começou a falar sobre o marido dela. Aí eu, não, mas é o seguinte, é porque, peraí, eu sei que o senhor é amigo dele, mas não defenda não, fica aí na sua. E ela foi falando do cara. Ela falou de tal maneira que chegou no momento, claro, que o meu papel aí como pastor não é dizer se separa, não separa, se casa ou não casa, os dois é que tem que dizer se casa ou não casa. Eu fico do lado de cá só levantando as perguntas que eu acho que são relevantes para ajudar as pessoas nas suas reflexões e nas suas decisões da vida. Então não era meu papel dizer abandona esse homem, né? Então, como não era meu papel, eu percebi também que se eu dissesse isso, o cara do lado de cá que estaria perdendo na negociação. Então não falei, fiquei na minha, né? E ela xingou o cara à vontade, né? Quando ela acabou, eu disse, eu geralmente faço o maior esforço, e vou fazer nesse caso especialmente, eu tento manter a confidencialidade daquilo que eu escuto, mas se a senhora me autorizar, eu converso com o seu marido. A senhora autoriza? Não, eu vim conversar com o senhor porque vocês são assim muito amiguinhos, eu vim para você exatamente conversar com ele. Tá bom, fomos para casa, né? Acho que, não lembro exatamente quantos dias, eu me lembro que era um domingo à noite, terminou o culto, eu me lembrei da cena, caramba, e ela estava assim, eu me aproximei, e aí irmã, que isso, você nunca me chama de irmã? Aí eu disse, não, lembra aquele dia que você chegou lá querendo conversar com o pastor, eu fiquei tratando, tá, lembro, eu disse, não, eu só queria lhe fazer uma pergunta, como é que está seu marido? Aí ela disse, depois que o senhor conversou com ele, olha, melhorou um bocado, né? Até então, eu achava que ela estava me ajudando a sepultar esses papéis, né? Ela está me ajudando a sepultar esses papéis, são apenas papéis. Depois eu descobri que mesmo a minha singularidade, não resgatada pelo Jesus Cristo de Nazaré, é também imperfeita e precisa de resgate, precisa de transformação profunda. Por algum tempo eu quase que me percebia humanista nessa reflexão, porque eu valorizava muito a singularidade, a sua composição genética, e mesmo entendendo a sua composição genética, o seu núcleo básico, o mistério do ser que está aí dentro da sua existência, essa fonte mais profunda que a Bíblia diz o maligno não toca, mesmo entendendo esse espaço de habitação de Deus, esse espaço de habitação do Espírito Santo, mesmo entendendo essa concretude da vida e da existência, ela está contaminada pelo mal e pelo pecado e precisa ser resgatada. Então, se você me pergunta assim, Carlinhos, você como paciente terminal, contando essas histórias engraçadinhas para a gente, o que é que você diria mais? Estou quase morrendo, né? Deixa eu dizer de última hora, né? Não, deixa eu dizer para você.
seja um seguidor e uma seguidora do Jesus de Nazaré. Porque o grande projeto da nossa vida, se você é presbiteriano vai entender mais facilmente, você foi predestinado para viver conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus. E aí quando eu digo predestinado para viver conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus, eu não estou dizendo, não quero entrar no mérito de predestinação para a salvação, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: há um macro projeto para a vida. O macro projeto para a vida é sermos semelhantes ao Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o macro projeto. E eu posso decidir ser transformado de glória em glória até a imagem dele pelo poder do Espírito Santo, segundo aos Coríntios 3, 16, 17 e 18. Então há um projeto que é ser semelhante ao Jesus de Nazaré. Há um poder que é virtude do Espírito Santo para que cheguemos lá. E há um sonho, há uma esperança escatológica, há um sonho futuro, que como ele é nós seremos e como ele é nós veremos. Como é que isso acontece? Com dores de parto. Paulo diz, eu sinto como que dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então há uma espécie de dor de parto. Alguém morre para o menino nascer. Alguém sente as contrações, né? E aí esse menino que está dentro de você, e aí nesse lado eu estou usando essa figura do menino, não como o menino que nasce, mas como o menino que precisa morrer, para que brote a vida, né? Para que brote o contentamento de andar com Deus e viver com Deus. Sabendo Jesus que era a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Então vem um grande sinal que é seguir a Jesus no seu amor. Seguir a Jesus nesse gesto profundo e mais belo de amor. Sabendo Jesus que ia partir, tendo amado os seus, os amou até o fim. Aí levanta-se da mesa, pega uma bacia, põe água na bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Aliás, eu queria animar aqui a moçada, principalmente a moçada, a quando chegar em casa, dar um susto na mãe. Dá um susto na mãe, cara. Olha assim para aquela pia cheia de louça e vai lavar. Pronto, tua mãe vai tomar um susto. Foi o que houve. Dá um susto na mãe. Você que é marido, se é que a sua esposa é quem mais vive o trabalho braçal em casa, cuidando de criança, dá um apoio, cara. Aleluia. Eu falei isso numa igreja em Fortaleza. Aí terminou o culto, um cidadão me abraçou e disse, cara, fala ali com minha mulher, porque quem está cuidando dessa coisa lá em casa, somente eu, ela não me ajuda em nada, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não adianta você chegar nos congressos, nos cultos das igrejas, e dizer, Senhor, eu quero amar as almas perdidas, se você não ama nem seu pai, nem sua mãe, cara. Você não ama seu irmão, sua irmã, você não tem coragem de socializar uma camisa, uma blusa, você não tem coragem de socializar um par de sandália, você não tem coragem de socializar o espaço da melhor dormida, você não socializa e nem divide o pão que está sobre a mesa. Vai dividir o quê, cara? Se você não sabe tratar a sua amada, que você chama de esposa, trata como objeto de cama e mesa, não trata como um ser que tem dignidade, trata como se fosse o projeto dos seus sonhos espirituais, como é o caso do Abraão, que aí o problema do Abraão não é se adultera com H, é paradigma de adultério na cabeça. A Sara é objeto, inclusive dos seus projetos, e quando ele está em risco, põe a Sara lá para entregar na mão de qualquer imperador. Porque nós começamos a matar as pessoas do lado de fora, quando nós morremos por dentro. Jesus fala isso. Ele diz, se você sem motivo se irá contra o irmão, e se o irmão tem alguma coisa contra você, você não tem a abertura para criar um espaço de convivência, de relacionamento, você já morreu, querido. Ou seja, Jesus diz assim, está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que... E aí quando Jesus vai dizer o qualquer que, as coisas que ele levanta são coisas que Jesus está dizendo mais ou menos assim, você vai já matar outra pessoa porque você começou a se matar. Você perdeu a sua sensibilidade, você perdeu a sua generosidade, você destruiu a candura, há muito tempo que você sepultou a sua bondade. Por isso que o Evangelho é muito preventivo. Então quer seguir a Jesus? Siga-o, se permitindo batizado e batizada de amor. Toda nossa deficiência espiritual é uma deficiência na nossa capacidade de amar. E toda nossa virtude espiritual é uma virtude baseada na nossa capacidade de amar. Digamos que nós tivéssemos uma espécie de espirituômetro.
com a escala de 0 a 100. Creio que o título em cima seria amor. E aí ou seja, o espirituômetro mediria a nossa capacidade de amar, o quanto amamos ou o quanto não amamos. Sabendo Jesus que ia morrer, que estava nos momentos terminais, que estava no momento de despedida, tendo amado os seus, os amou até o fim. Qual o gesto prático? Terapia, lavando os pés dos discípulos. Mais do que lavar chulé, era terapia e pedagogia. É tanto que ele usa a seguinte frase: vocês vão entender o que eu estou fazendo, porque todos vocês já estão limpos. Aí o texto diz assim: ele sabia que tinha um que não estava limpo. É como se Jesus dissesse assim: eu estou lavando os pés porque a estrada suja, e por favor tomem cuidado com a poeira da estrada, mas vocês já estão limpos na alma e no coração. Cuidado, porque o Judas não está limpo. Eu posso até lavar os pés do Judas, mas o coração dele não vai ter jeito. O cara se corrompeu. Aliás, eu acho que nesse caso, a grande chateação de Jesus com Judas não foi Jesus ter sido vendido, foi ser vendido só por 30. Cara, só 30, macho? Espera aí. Se Jesus fosse igual a mim, eu vou vender esse cara por 1,99, né? Aliás, deixa eu... uma coisa, isso não me sai da cabeça, né? É claro que o narrador percebe essa cena como denúncia, eu percebo como anúncio. Jesus diz que o traidor vai molhar o pão no seu vinho. Mas só molha o pão no vinho do outro, na cultura judaica, quem é muito amigo. O livro de Ruth, capítulo 2, diz que a Ruth, por ser discriminada pelas meninas, pelas mulheres judias, o Boaz mandou um recado a Ruth. Deve ter dado uma paquerada, olhado para a menina, achado legal. Digam a Ruth que amanhã pela manhã ela pode vir, era uma espécie de primeira refeição, café da manhã. Ela pode vir, se aproximar da mesa e ela pode molhar o seu pão no meu vinho. Que é que o Boaz está sinalizando para Ruth. Digam a Ruth para não se sentir estrangeira. Na verdade, por mais que o narrador perceba a denúncia de Jesus sobre o Judas, eu acho que há no texto, nas entrelinhas, há mais do que uma denúncia, há um anúncio de quem é o Jesus de Nazaré. Cara, a despeito de você ter me vendido, o meu copo de vinho vai continuar aberto para você molhar o seu pão. Cara, o que você fez me dá o direito de fechar o copo, mas eu não vou fechar o copo. Nós ainda podemos comer tapioca e beber um cafezinho na cozinha lá de casa. Ainda dá para bebermos chimarrão na mesma cuia. Cara, a despeito do que você fez, você não muda o que eu sou. Eu vou continuar sendo Jesus de Nazaré, você não vai me fazer um Judas. Você não vai me fazer um Judas. Então, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. Amou os seus queridos, com terapia, lavando os pés, né? Com pedagogia, né? Dizendo que alguns não tinham jeito. Mas mesmo esse, que na ótica de Jesus, olha, não teve jeito, mesmo para esse, ou para essa situação, Jesus aproveita não para vilipendiar o cara. Jesus aproveita para falar da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus e dessa firmeza de que Ele não muda no seu núcleo básico, que Ele não muda na sua estrutura mais profunda. E Ele pode até aceitar a morte que não tira a vida, que é essa morte voluntária. E no caso dele, a morte biológica. Até porque para Jesus é redundante falar de vida e morte, porque para Jesus não tem vida e morte, cara, Ele é Deus. Então, historicamente, a gente celebra a ressurreição de Jesus, mas às vezes eu tenho uma maior dificuldade, porque eu digo, Deus é Deus. Deus é Deus. Biologicamente, Ele passou por essa transição como todos nós, seres humanos. Mas eu celebro que Deus nunca morreu. O Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré esteve sempre vivo, está vivo, estará vivo para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a morte que Ele assume é morte voluntária. É aquilo que Ele pode decidir. Eu e você não podemos decidir. Eu não posso decidir sobre a morte biológica. Estou lascado. A danada chega e me leva. Não tem jeito. Começa assim, né? Cai os cabelos. Fomos feitos por um danado de átomo de carbono, que tem hora que resolve se recuperar e trazer outros átomos, tem horas que não. Aí já não corro mais do mesmo jeito. Meu amigão lá joga de meio de campo legal, vou jogar com ele, ele lança a bola, eu não chego. Não chego. Faço uma força, não chego. A bola sobra, eu vou dar o goleiro pega. O goleiro de 12 anos fica fazendo hora com a minha cara, vai fazer gol em mim, não, e não faz mesmo. Sobre a morte biológica, eu não posso decidir.
mas sepultar os fascínios e os encantamentos do mundo eu posso decidir. Sobre isso eu posso decidir. Termino já. Dizer só mais umas duas coisinhas. Como que isso acontece no texto quando a gente observa na descrição seguinte? Poder e graça do Espírito Santo. E é interessante porque isso vai estar em Lucas, em todos os seus textos, né? João também, que é essa ideia de chegada do Consolador. Jesus diz, eu não deixarei vocês na orfandade. Então, a morte de Jesus tem também uma sequência paternal. Por isso que ela não é dramática. Porque ele morre e diz, eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Deus que estará agora habitando em vocês. Ele habitará em vós. E aí quando ele habitar, aí vocês vão entender tudo. E quando ele habitar, vocês vão compreender tudo. E quando ele habitar, eles vão convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, né? E aí você quer o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? Amém? A plenitude, né? Espírito Santo, quem sabe você já tem. Você quer a plenitude do Espírito Santo? Então faça o que a Bíblia manda. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, buscai, achareis. Todo que pede, recebe. Todo que bate, abre-se-lhe-á, e todo que busca, encontra. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Não está dizendo que vai dar casamento, não. Não estou dizendo para você não orar pelo seu casamento, não. Mas o pedir, pedir, o bater, bater, o buscar, buscar. Nesse texto do Lucas, não é carro, não é casamento, não é casa. É gana pelo Espírito Santo. Só isso, gente. Ainda acha pouco. Ainda acha pouco. Claro que Mateus vai falar das coisas boas. O Pai dará as coisas boas àqueles que lhe pedirem. Que coisas boas? As coisas boas contidas no Sermão da Montanha. Quais são as coisas boas do Sermão da Montanha? As virtudes. Quais são as coisas boas do Sermão da Montanha? A singeleza das aves dos céus e a beleza dos lírios do campo. Quais são as coisas boas do Sermão da Montanha? Ter os olhos com paradigmas interessantes. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem ruins, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se forem ruins, todo o teu corpo estará em trevas. Se por acaso a luz que há em ti for em trevas, com grandes trevas serão. Paciente terminal. O que é que eu diria para você? Busque com gana, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com aquilo que você puder, se encontrar essa pérola preciosa da presença abundante do Espírito Santo, troque por uma propriedade. Se encontrar essa pérola preciosa, troque por fama e prestígio. Se encontrar essa pérola preciosa, troque pela tentação que você tem de impressionar as pessoas com grito, de impressionar as pessoas com a estética, de impressionar as pessoas com coisas que não dizem a vida, que inclusive impede das pessoas perceberem a beleza da vida. Aliás, eu acho que é por isso que Jesus de Nazaré entra montado no jegue. Jesus não entrou montado no jegue, não é porque na carruagem ninguém o perceberia que ele é mais legal do que a carruagem. Mas eu acho que as pessoas se enganam tanto, que olhariam mais para a carruagem do que para Jesus. Precisa ser muito Deus, gente, para entrar montado no jegue e o pessoal reconhecer que ele é Deus. Jesus não precisava de estética nenhuma para que as pessoas percebessem que ele é o Filho de Deus. E nenhuma estética impediria Jesus de ser o que ele é, mas os olhos se enganariam com o que ele é. Buscar com gana, com graça. A última coisa que eu queria dizer para você: não precisa ninguém chegar a ser um paciente terminal lúcido para dizer que ama o outro. Não deixa para expressar amor e apertar a mão do pré-defunto, né? Pré-defunto tem isso mesmo, sei lá. Pré-morto, né? Apertar a mão e dizer: eu amo muito você. Dá para dizer isso sem que você chegue nesse ponto terminal. Não precisa chegar nesse ponto para a gente expressar amor.
Agora, se é que você quer, como paradigma, imaginar que vai morrer na próxima semana, legal, que aí você, imaginando, você vai ver, mas vai ficar deprimido. Deprimida. Ah, vou morrer na próxima semana. Como é que você faz, então? Imagine que vai morrer na próxima semana, mas se lembre que nasceu ontem. Porque se você nasceu ontem, tudo será novo, terá deslumbramento e encantamento. Aí o beijo será um beijo encantador, porque é o primeiro beijo, é o primeiro abraço. Mas se pensa que vai morrer, aí o beijo também será intenso, porque é o último beijo, o último abraço, né? É o último carinho, é o último momento de culto, é a última oração. Aí você faz uma oração semelhante de Jesus, porque era a oração de quem sabia: Pai, é chegada a hora, Pai, vou morrer. Glorifica o Filho para que o Filho glorifique a Ti. E aí constrói aquela peça literária extraordinária sobre a vida, e uma espécie de relatório final que dá a sensação de dizer assim: concluí. Não aparece no texto concluir, mas aparece na cruz, está consumado. E o pai que olha de cima: tive prazer na vida desse menino. Me alegrei a maneira como esse filhão viveu. Tive prazer na vida dessa menina, dessa filha, né? Tive prazer do jeito que viveu esse menino, né? Ele foi irrepreensível. Num contexto de mercado religioso, num contexto de fetiche e magia religiosa, no contexto de esoterismo sem X, com S, né? De viver a experiência para dentro de si, de se tornar superior aos outros, de achar que você não é mais um iniciado e que o outro é que tem que chegar onde você... Nesse contexto, nós precisamos do evangelho que é exotérico, que é para fora de si, que é para servir ao outro, que não trabalha com magia, que não trabalha com fetiche, que não tem uma lógica de mercado, não tem uma lógica mercantilista. É o evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus. Adoramos a Deus? Adoramos. Devemos adorar? Devemos adorar. E como é que se adora? Com a vida. Quando é que você adora a Deus? Quando alguém se lembra de Deus por causa do seu testemunho. Só isso. Simples. Quando é que você é um marido que adora a Deus? Quando você escuta a esposa orando: Senhor, o Senhor é muito bom, o marido que o Senhor me deu. Quando é que o filho adora a Deus? Quando o pai olha assim e diz: meu Deus, o Senhor é muito bom, que menino legal. Quando é que os pais adoram a Deus? Quando os filhos dizem: que pai bacana, que pai legal. Quando é que a igreja adora a Deus? Quando a comunidade vizinha, as pessoas dizem: essa é uma igreja maravilhosa, Deus é bom, olha aí, trouxe esse pessoal para cá. Porque tem vizinho que está esperando que a igreja seja arrebatada, para ver se ele vive melhor. Porque... eu tenho dito que em alguns lugares quem vai dar aleluia é o vizinho. Aleluia, já foram. Ai, a gente vai assistir pelo menos agora um programa de televisão de maneira mais tranquila. Quando é que você adora a Deus, meu querido e minha querida? Quando alguém se lembrar de Deus por causa do seu testemunho. E na liturgia também. E quando é que nós adoramos a Deus na liturgia? Quando não percebemos Deus como um ídolo deprimido. Deus é maravilhoso? É. Devemos dizer isso? Devemos. Deus é grandioso? É. Tranquilo. Deus é o Deus digno de toda glória e todo louvor, sem dúvida. Sabe por que a gente precisa dizer isso? Para ver se nós acreditamos e se quem está ouvindo acredita, porque Deus está bem demais. Você não termina o louvor e Deus diz assim: meu filho, eu estava tão triste, tão deprimido hoje, mas depois que eu ouvi você, a autoestima foi lá para cima. Nós não adoramos porque Deus precisa. Quem precisa é a gente. Irmão, vamos adorar, porque senão Deus fica triste. Deus era muito triste antes de criar a gente. Ele se nutre dos nossos louvores. Coitado, era desnutrido. Nada disso, meu querido. Deus é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração? É. Mas Ele continuará sendo Deus se não adorarmos. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, quem se beneficia, quem se liberta, quem cresce, e quem possivelmente morre a morte que precisa morrer, é o ser humano que aprende com Deus, que não precisa também de aplausos para Ele. Que aprende com Deus, que Ele também não precisa de glória, que Ele já foi feito em imagem e semelhança de Deus, já tem Jesus, já tem o Espírito Santo. O que é que tu quer mais, cara? O que é que tu quer mais? O que é que você quer mais? Como eu disse que era paciente terminal mais ou menos lúcido, o carro da funerária já deve estar me esperando aí fora. Dizer uma última coisa para você.
Decida em seu coração, baseado aí no Lucas, uma geopolítica, onde você possa vencer a tentação do poder, a tentação da fama e do prestígio e a tentação da acumulação de bens. Mostra que tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Qual é o tema? Poder. Mostra poder. Vá para o pináculo do templo, porque os anjos, qual é o tema? Prestígio, fama. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, acumulação de bens. E na ótica do Lucas eu acho muito legal, que a ideia do Lucas é mais ou menos assim, Jesus ia ser tentado, e como ia ser tentado, o Espírito conduziu para o deserto. Para mim essa sacada do Lucas é fantástica. A ideia é mais ou menos assim, a sua geopolítica pode lhe ajudar a vencer a tentação. Que o Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu na manjedoura, que no momento que estava fascinado pela multidão, fez aqueles momentos de isolamento para transitar entre multidão e singularidade, multidão e solitude, e equacionar bem isso. Que o Jesus Cristo de Nazaré, que no dia da festa, na entrada triunfal, buscou uma estética mais simples, foi montado num jegue. Que o Jesus Cristo de Nazaré, que passou pelo Getsemane e encarou o sofrimento como uma coisa natural da vida. Aliás, quem não quiser sofrer, peça para não ter nascido, faça como Jó, porque se nasceu, começou um processo de morte, e todo processo de morte é doloroso. Que nós possamos seguir Jesus também no Getsemane, e que decidamos, mesmo que não passemos pela cruz, decidamos que Ele nos convidou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Siga-me. Cruz hoje é um negócio legal, símbolo religioso, mas no tempo de Jesus, cruz era cadeira elétrica. Ou seja, era o cara assim com cadeirinha elétrica no ombro. Ó, eu topo qualquer coisa, mas não abro. E vocês podem me enfrentar, mas eu vou. E vocês podem apedrejar, mas eu vou. E vocês me apedrejam, eu pulo do muro da cidade, caio do outro lado, volto, assim que eu tiver com as pernas boas, eu volto. Eu volto. Seguir a Jesus continua sendo o maior encantamento daqueles e daquelas que tiveram a graça de ter a mente aberta para que o Espírito Santo, nessa cativação, nos aproximássemos dele. Estou dizendo isso como um seguidor fajuta. Tenho sido cativado por ele, por causa da graça dele, quero responder bem, mas ainda preciso aprender muito. O que eu percebo é que, mesmo precisando aprender muito, eu descubro que cada semana, por segui-lo, eu fico melhor do que na semana anterior. A despeito das limitações, das pisadas de bola, das falhas, eu queria animar a todos e a todas a sermos juntos seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré, nem que isso signifique, em algumas situações, sem prepotência, sem arrogância, nem que signifique a gente quebrar paradigmas, situações, esquemas, estruturas, conjunturas da cristandade nesse contexto brasileiro, porque a nossa cristandade está muito ruim. Nós somos o maior país católico do mundo, somos o segundo maior país protestante do mundo, e nós somos um dos mais corruptos, mais violentos, e nós somos um dos países em que as pessoas não acreditam mais em nenhum arquétipo religioso. Que Deus abençoe você. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e me ajude a andar com Jesus Cristo de Nazaré. Bem, se vocês quiserem, tem Céu Bastante, Felicidade à Luz do Sermão do Monte, é um comentário sobre o Sermão do Monte, é um livro publicado pela Ultimato e pela Encontro Publicações, que é uma missão luterana. Tem Em Busca da Espiritualidade, o Evangelho da Graça e o Mercado da Fé, é uma crítica a esse mercado religioso que está aí, e tem a Oração Nossa de Cada Dia. A ideia a Oração Nossa de Cada Dia é: Jesus nos ensina a nos aproximarmos de Deus, não para dizer o que Deus precisa fazer, a nos aproximarmos de Deus para que, em intimidade com Deus, Deus diga o que é que a gente vai fazer. Então muda totalmente o jeito de orar, porque nós oramos dizendo a Deus o que é que Deus faz, e Jesus nos ensina que a gente precisa ter intimidade com Ele de tal forma que Ele diga para a gente o que a gente, na intimidade, descubra o que é para ser feito. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, gente? Muito bem. Para sortear esses aqui? Não, né? Não, né? Pode?
Então faz assim, pastor, quer ver? Ó. Opa.